existem 3 grupos de pessoas. E eu vou agora falar para você quem são esses 3 grupos. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque os 3 grupos querem vencer, os 3 grupos querem fazer a diferença, mas agem de uma maneira diferente. No livro de Juízes, no capítulo 7 e no versículo 2, ele diz assim: disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, uma quarentena. E quem é o inimigo hoje? Quem é o inimigo hoje que tem feito as pessoas viverem isoladas, trancadas, dentro de casa? O inimigo hoje chama-se coronavírus. Esse é o inimigo hoje, mundialmente falando. Só que, na época de Gideão, eles já estavam nessa quarentena há 7 anos, vivendo essa quarentena, 7 anos trancados dentro de uma caverna. E quem eram os inimigos deles, daquele povo, naquela época? Midianita, Amalequita e povos do Oriente. Toda vez que os inimigos viam, tomavam o que era daquele povo, o povo de Gideão, humilhavam o povo de Gideão, humilhavam as famílias, e a atitude que aquele povo tomava em relação aos inimigos era se esconder na caverna. Eles fugiam dos inimigos. Hoje, meu caro, nós estamos vivendo a pandemia e muitas pessoas hoje estão isoladas, trancadas dentro de casa, com medo dessa pandemia. Pois bem, então Deus fez levantar Gideão, que ele saiu da caverna, revoltado com aquela situação. Gideão despertou, e tem uma hora que você tem que despertar. Demorou 7 anos, porque eles conheciam a palavra de Deus. E quando as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, estão aí há anos sendo humilhadas e não despertam, é ou não é verdade? Ele despertou, e no que ele despertou, ele manifestou o espírito da revolta. E aquele espírito fez ele sair da caverna. Porém, quando ele saiu, o anjo apareceu para ele. E quando o anjo apareceu para ele, o anjo disse: vai nessa sua força. Então, junto com Gideão, saíram da caverna 32 mil homens para a guerra. 32 mil homens para a guerra. Olha o que Deus disse, o versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for, o que, pessoal? Lê aí. Medroso e o que? E tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. Olhe bem para mim, por gentileza, e preste atenção. Eu falei para você que existe 3 grupos. Quem é o primeiro grupo? O primeiro grupo é daqueles que se deixam abalar pelas más notícias. Esse é o primeiro grupo. Quando Deus falou para Gideão: tem muita gente aí com vocês, os tímidos, os medrosos, voltem. Então, quando eles ouviram aquela notícia, eles voltaram. Eles andaram para trás. Eles voltaram para a caverna. É o grupo de muitas pessoas hoje que querem vencer. Mas, diante das más notícias, diante dos problemas que estão à frente delas, elas desistem. Elas desistem de lutar, elas voltam para a estaca zero. Esse era o primeiro grupo. Era justamente aquele grupo das pessoas que querem ser prósperas, das pessoas que querem ser independentes, mas na hora que ela é chamada para a guerra, ela não toma atitude, ela tem medo. Ao primeiro sinal do problema, o que ela faz?
ela desiste, ela volta. E aquela pessoa, quando chega na igreja, Deus dá a direção para ela, só que diante do problema dela, ela não suporta e volta. Esse era o primeiro grupo. Eles voltaram. O grupo daqueles que, diante das más notícias, voltaram para trás. Ficaram apenas 10 mil. 22 mil voltaram. Olha quem é o segundo grupo. Agora, pois, versículo 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então, o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber as águas. Presta atenção para você não errar. Os 32 mil conheciam a palavra de Deus. Mas o primeiro grupo, daqueles que diante das más notícias desistem, já havia voltado para a caverna. Agora, só sobraram 10 mil. Deus falou assim: ainda é muito. Leva eles para a fonte, porque lá na fonte eu vou fazer a separação. Eu vou separar os fiéis. E lá na fonte, justamente 9.700 daqueles 10 mil foram reprovados. Ou seja, aonde é a fonte? A fonte é o altar. A fonte representa o altar hoje. É aquela pessoa que até saiu da caverna. É aquela pessoa que ela foi até para o altar. Porém, ela foi para o altar, mas foi reprovada porque foi infiel. Diante da prova, Deus colocou ela à prova. E diante da prova, dela tomar uma atitude de fé, dela fazer uma prova com Deus para mudar aquela situação, ela foi reprovada. Por quê? Porque ela foi infiel. Então, quem é que faz parte do segundo grupo? Coloca para mim, por favor. O segundo grupo é dos que são provados e o quê? Reprovados. É justamente aquelas pessoas que Deus, Ele prova primeiro, para depois aprová-la. Deus nunca vai dar nada grande e extraordinário da mão de ninguém sem primeiro prová-los. Deus vai provar a sua fé. Para Deus colocar coisas grandes nas suas mãos, Ele vai testar a sua fé. Aquele segundo grupo até chegou um pouco mais longe, mas foi reprovado com a atitude de infidelidade. Continuando aqui, o versículo 6, e foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber água. Quem é o terceiro grupo? Versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: 9.700 voltaram, porque foram reprovados na hora da prova. Só sobraram quantos? 300. Exatamente isso. Só sobraram 300. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua, aonde? Na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Bota aí, por favor, o primeiro grupo. Primeiro grupo, daqueles que se deixam abalar pelas más notícias. Querem vencer.
Se perguntar para ela quem quer vencer, quem quer ter carro zero, quem quer ter casa própria, quem quer ter empresa, quem quer ser cabeça, ela vai levantar. Mas diante das más notícias, quando tem que usar a fé, esquece. Ela desiste. Segundo grupo, são daqueles que foram provados, mas reprovados. Vão para o altar, porque o altar é a fonte. É no altar que você passa a ter ideia, direção. É no altar que você prospera. É no altar que a tua vida se multiplica. É no altar que você enriquece. Só que esse segundo grupo vai até para o altar. Quando Deus pede para fazer uma prova, eles são reprovados. Quando Deus pede para tomar uma atitude, quando Deus pede para obedecer a palavra, esses são reprovados. É o segundo grupo. São dos que voltam para trás. Andaram até mais um pouco. Só que foram reprovados pela infidelidade. E o terceiro grupo? Quem é o terceiro grupo? Coloca aí, por favor. O terceiro grupo é esse aí. Quem são? Os 300. Quem eram os 300? Os 300 foram provados e aprovados. Olha só o que Deus prometeu a esses 300. E se você que me assiste agora, e se você que me acompanha agora, se você é dos tímidos, se você é dos medrosos, ou se você é daqueles que foram reprovados, como é que Deus vai fazer isso aqui, ó? Que Ele prometeu a Gideão. E disse o Senhor a Gideão, com esses, quantos? 300 homens que lamber as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Deus, lá na fonte de Gideão, Deus prometeu que daria, que entregaria na mão dos 300 os inimigos. Promessa de Deus, lá naquela fonte. Gideão, presta atenção, com esses 300 eu vou entregar nas suas mãos os inimigos. Quem são os fiéis? Os que fazem parte dos 300. Deus vai entregar para os fiéis empresas. Deus vai entregar para os fiéis lojas. Deus vai entregar para os fiéis comércio. Deus vai entregar para os fiéis prosperidade. Você está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida? Deus, Ele separa na fonte os fiéis. É na fonte que foi separado os fiéis dos infiéis. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamber as águas, vos livrarei e darei os midianitas na sua mão. Então, meu caro, Deus vai entregar nas suas mãos, você que é fiel, você que é um dos 300, Deus vai entregar nas suas mãos lojas, Deus vai entregar nas suas mãos empresas. Presta atenção, se tem uma época em que Deus mais age, é em época de crise, pandemia, em época de quarentena, em época de seca. Deus vai entregar nas mãos dos fiéis. Deus entregou tudo na mão dos 300, porque foram fiéis. E se você que está aí agora, e você que diz, eu sou um desses 300, eu faço parte dos 300 de Gideão, dos fiéis, que esse ano Deus vai entregar nas minhas mãos coisas grandes, que esse ano Deus vai entregar nas minhas mãos os meus projetos, contratos, casas, lojas, prosperidade. Se você é desses, fique de pé, em nome do Senhor Jesus.